Bom, estamos de volta com o Domingueira. A história do violão brasileiro tem um período nordestino, de João Pernambuco, tem um período carioca, que junta ali o auge do violão brasileiro, desde o violão de Levino, de Lermando, João Pernambuco. Depois tem um período dos cassinos, que dá uma renovação no violão brasileiro, e o violão moderno brasileiro ele se concentra na Rádio Nacional, que junta os melhores violonistas da época, lançando as bases depois da Bossa Nova e do que veio depois. Aí. O nosso entrevistado é o professor Alexandre Borges, da Universidade de Brasília. Alessandro, obrigado aí por sua... Você é o segundo Alessandro violonista também, que tem o nosso amigo aqui, o Alessandro, aqui de São Paulo também, que não é Alexandre. Então, fala um pouquinho do seu trabalho. Quando que você... vai ser sua tese de doutorado, né? E você pega os violonistas da Nacional. A partir de quando que começa esse grupo a ser montado na Rádio Nacional? Isso, então, olha só, primeiramente, queria saudar aí você, eu acompanho aí seu trabalho aí desde 2008, mais ou menos, assim, nós somos fãs aí do GGN, né? Esse trabalho, Nassif, começou, na verdade, no meu mestrado, né? Que era centrado mais, focado mais no Dilermando Reis, à época. Só baixar um pouquinho aqui. Era um trabalho centrado mais na obra do Dilermando, né? E tem uma ligação muito grande do Dilermando com as rádios, né? Então, o Dilermando, ele entra aí, a partir de 1936, a convite do Renato Mursi nas rádios. Na época era a Rádio Transmissora, depois Rádio Clube do Brasil, até chegar à Rádio Nacional em 1956, né? E a partir dessa entrância, né, do Dilermando nas rádios, né, e também com aquela coisa dos regionais que sempre estavam presentes nas rádios, regional do Pixinguinha, inclusive o Dilermando chegou a integrar um regional do Pixinguinha à época, com Valdir Azevedo também, né, me chamou a atenção essa questão dos violonistas das rádios e como esses violonistas influenciaram a forma de tocar, de compor para violão a partir desse período aí, né? Você falou que o Dilermando e o Valdir tocaram no regional do Pixinguinha? Não, o Dilermando. O Dilermando tocou. Ele tocou no regional que tinha o Luperce, né? Tinha o Luperce, tinha além do Pixinguinha, né? Tinha outras figuras importantes lá. Eu lembro agora do Pixinguinha e do Luperce, Miranda. Então, antes da gente entrar nos violonistas da Rádio Nacional, me mata uma curiosidade. Eu tinha um tio que morava vizinho de casa, aí, um carioca que foi para Poços de Caldas lá, que foi aluno do Dilermando. Na verdade, ele era a mesma idade do Dilermando, e ele foi para receber aula com o Levino Conceição, e o Levino passou o Dilermando. E ficaram muito amigos, tinha as cartas do Dilermando, tudo. E teve uma época que os cariocas tinham muito preconceito contra os de fora e diziam que o Dilermando não sabia acompanhar direito. Ele colocava até o Meira para fazer. Mas o meu tio confirma isso, que o Dilermando era um baita solista, mas ele tinha problemas com o andamento. Aí, confirma isso aí, não? Assim, ele realmente ele não tinha muita... digamos assim, essa prática do acompanhamento, né? É interessante, né, porque eu conheci lá, fui a Guaratinguetá, anos atrás, aí conheci o sobrinho dele, né, que é o Erasto Reis, né, e uma coisa que o Erasto falou para mim, ele falou, pô, é legal que você é solista, mas você sabe acompanhar também, né, então ele chamou a atenção para isso. E a gente tem uma coisa, né, às vezes o solista não acompanha, ou o acompanhador não é solista, né. Mas tem uma coisa assim mesmo. Né? Aquele festival é fantástico. Eu tive lá também um ano lá com o pessoal lá de São Paulo, aí, baita festival. E você começou quando a investigar os violonistas dessa fase dos anos 50 aí da Nacional? Isso, tudo começou com o Dilermando mesmo, né? Que a minha história com o Dilermando Reis, Nassif, começa aí quando eu comecei a tocar violão lá com meus 12 anos de idade, né? Eu comecei aquele violão de acompanhamento, violão popular,
E aí eu ganhei um disco, que é o Abismo de Rosas, né? Que é um discaço, assim, um disco famoso, né, dele, que, aliás, o Abismo de Rosas é um relançamento de um disco de 10 polegadas, né, e é um disco que saiu um pouco antes, aí depois ele relança em LP e acrescenta algumas músicas, e aí gerou o Abismo de Rosas, que é até hoje o disco de violão mais vendido, assim, na história do Brasil, aqui, né. E aí,
isso me estimulou a tocar e querer tocar melhor, né? Então o Dilermando foi não só a mim, mas o Dilermando influenciou toda uma geração, né? E aí quando eu fui então, é que o Dilermando é tão rico, rapaz, que você me deixou assanhado aí. A relação dele com o Moza Bicalho, por exemplo. Naquela valsa famosa aí, Noite de Lua, não? É o Noite de Lua, que é uma valsa que tem toda a estrutura do Gotas de Lágrimas, né? Inclusive, o Dilermando não só tocava, como gravou o Gotas de Lágrimas também. Está gravado num dos discos. Dele, né? E o Noite de Lua tem toda uma inspiração no Gotas de Lágrimas.
tem uma história. Ele foi o sujeito que lançou o Mozart Bicalho para o Brasil aí também, né? Não só o Mozart Bicalho, mas você pega o próprio João Pernambuco, assim, né? O João Pernambuco, grande violonista, grande compositor, né? O Dilermando, ele teve esse papel muito importante, né? E de divulgar os violonistas da época dele, os violonistas que foram precursores dele, né? Então, o Levin... Ele gravou coisa do Levino, que foi professor dele até, né? Gravou João Pernambuco, gravou Canhoto, né? E gravou Mozart Bicalho também. E aí, sobre Noite de Lua, Nassif, é interessante, né? Que a Gota de Lágrimas foi uma valsa muito famosa, assim, no período lá. Era considerada uma peça de desafio, né? Então, era aquela peça assim, quem tocava violão bem tinha que tocar o Gotas de Lágrimas, né? E o Dilermando fez Noite de Lua, e aí algumas pessoas, o Noite de Lua é um plágio do Gotas de Lágrimas, mas o próprio Mozart Bicalho falou que não, que Noite de Lua era outra valsa, né? Inclusive ele gostava do Dilermando, eles eram amigos, então não tinha essa relação. Essa história dos caçadores de plágio na música popular é uma palhaçada, né? Tem outra história até para garoto, eles pegam teminhas e desenvolvem outras coisas, né? Tem outra história até para te contar, interessante. O Dilermando tem uma moda de viola, chama Olhar de Rosinha, né? Que ela é gravada com violão na afinação Rio abaixo, afinação em Sol maior, né? E ele gravou essa peça com orquestra, sob regência do Radamés, regência e arranjo do Radamés em Atali, e depois gravou solo, essa peça solo no LP Sua Majestade Violão número 2.
E o Tinhorão, que você falou a história dos plágios, o Tinhorão era um caçador implacável, né? Eu gostava, viu? Não, eu gosto muito dele, eu gostava muito do Tinhorão. Inclusive, eu trabalho muito com ele nas minhas pesquisas aí. Mas aí ele falou que o Olhar de Rosa, que o Disparada do Geraldo Vandré e Théo de Barros era um plágio do Olhar de Rosinha. Né? É um velho Tinhorão, rapaz. Né? E aí ele fez um artigo pro Jornal do Brasil, cara, na época do lançamento do LP Violão Brasileiro, do Guilherme do Reis. Ele falou, aliás, o violão do Olhar de Rosinha que foi recriada por Geraldo Vandré e Théo de Barros, né? Mas aí dessa vez quem inocentou o Vandré foi o próprio Guilherme. Ele, não, isso aí são clichês de moda de viola que tipo assim, são clichês, não é plágio, né? Toda moda de viola vai ter esse clichê aí. O Tinhorão, ele era ótimo, eu trabalhei com ele na Veja, um grande pesquisador, mas ele tinha, cá para nós, ele tinha um ouvido de pau, rapaz. Ele tinha um ouvido de pau. Eu lembro o Godinho, quando surgiu, ele falou, mais um imitando o Chico Buarque. Não, Tinhorão, o Godinho, a escola dele é do Baden-Powell. E daí, como é que você salta para a geração seguinte? Isso, então, em função dessa questão da entrada do Guilherme nas rádios, né, eu fui descobrindo outros violonistas que também tiveram essa relação com as rádios. Aí eu fui atrás de violonistas que eram anteriores ao Guilherme mesmo, que é o caso do Mozart Bicalho, né, o próprio Levino Conceição, né, e alguns violonistas que vieram até depois do Guilherme, que foram mais ou menos contemporâneos, né, lá do Guilherme, que é o caso do Henrique Brito. Henrique Brito é uma figura muito curiosa, Nassif. Ele tocou com o Noel Rosa no Bando de Tangarás, né? Grande figura. E ele é um cara... Não é ele que trouxe o violão elétrico para o Brasil? Exatamente. Ele era um cara de Natal, né? E aí, num determinado momento, o governador do Rio Grande do Norte, à época lá, viu que ele era talentoso e bancou a viagem dele para o Rio de Janeiro. E aí ele conheceu todo mundo aqui, conheceu a nata do choro lá no Rio de Janeiro, né? Aí integrou o Bando de Tangarás Noel Rosa. Num determinado momento, ele viaja na comitiva olímpica brasileira para as Olimpíadas lá nos Estados Unidos, né? E chegando lá, cara, ele abandona a comitiva, né, foge lá do pessoal e fica um ano clandestino nos Estados Unidos, né, e volta de lá com esse protótipo de violão elétrico. Né. Olha, ele Lúdios, uma coisa assim? Isso, o Henrique Brito e aí tá, né, a gente, quando vai mexendo, né, aí um dia eu ouvindo os programas do Fábio Zanon, tem uma série né, uma série fantástica sobre violão no Brasil. Aí eu descobri lá um repertório do Henrique Brito impressionante.
entre eles um trêmulo, a moda lá do Recuerdo de la Alhambra, do Tárrega, né? Então, assim, é impressionante. A gente vai fuçando essa coisa do violão brasileiro, você descobre umas coisas, né? Aquela coisa, aquela frase do Papete, que o Papete canta, você pensou que estava no mundo e era fundo de quintal, né? Você descobre as coisas e, caramba, cara, o cara lá na década de 30 já tocava isso aí, já compunha dessa forma. Aquele samba do Paulinho da Viola. Se eu for falar do violão brasileiro, hoje eu não vou terminar, tá uma riqueza, né? É muito rico. Assim, na minha pesquisa, eu tenho trabalhado com o Mozart Bicalho, um pouco, né? Com o Henrique Brito, que a gente comentou aqui agora, né? E com o Levino, né? Esses são precursores, né? Dessa coisa das gravações e dessa coisa das rádios. E também com o Dilermando, que é o... Por que a gente fala tanto do Dilermando na pesquisa? O Dilermando ficou nada 30 anos nas rádios. Olha só. 30 anos, né? Ele entrou lá com o Renato Mursi em 1936. Então, assim, essa questão da relação com a rádio, eu acho que o violonista mais importante desse período aí foi o próprio Dilermando mesmo. Que ele entrou lá em 1936, passou lá pela Rádio Transmissora, pela Rádio Clube do Brasil. Em 1956 ele entra na Rádio Nacional, né? E ele fica na Rádio Nacional até 1969, né? Olha só. Com programas regulares na rádio. Tanto é que você fala em violão no Brasil, você vai no interior, não, é Dilermando Reis. Então, é impressionante. Então, esse violão romântico dele aí, ele foi o criador desse estilo? Não, é um estilo que já vinha das serestas, né? Isso. E o professor dele, quer dizer, os antepassados desse violão romântico, quem é que você pegou? Porque quando você pega a escola do João Pernambuco, é um pouco diferente. Isso. O Levino, eu ouvi um CD gravado por aquele rapaz, o Leandro... Esqueci o nome dele agora. Que lá gravou... Mas aquele violão de corda de aço, de você daquelas choradas lá, aquilo lá é Dilermando mesmo, né? Isso, é uma tradição muito seresteira, né? Muito ligada à seresta. Inclusive, lá em Guaratinguetá tem os grupos seresteiros de Guaratinguetá, né? Aí você entende um pouco, assim, de onde vem essa questão do Dilermando, né? O Mário de Andrade, ele definia para ele, seresta e choro tinham uma diferença só, né? A época lá no início do século XX e tal, né? O choro era a modalidade instrumental e a seresta era a modalidade cantada, né? Segundo o Mário de Andrade, né? E daí você entende por que a valsa brasileira, né, que vem dessa tradição do choro e da seresta, tem aquelas baixarias, se difere, por exemplo, da valsa europeia, né? Ela tem uma liberdade rítmica, melódica, e tem aquele contracanto da baixaria dos 7 cordas, que é específico da valsa brasileira. Você pega a valsa europeia, você não tem isso. Você pega a valsa latino-americana, é outra coisa, é um 3 contra 2, né? É outra... Agora, a valsa brasileira tem essa característica. Aquele subgênero de valsa, a valsa turbilhão, que é uma coisa muito interessante, né? Você tem no Jacó, você tem no próprio Garoto aí. Essa valsa turbilhão... A desvairada, né? A desvairada, tipicamente, né? Tipicamente. Olha, eu não sei te falar assim precisamente, porque eu mergulhei muito nesse universo da valsa seresteira, né? Do Dilermando, mas eu acho que vem dessa tradição do virtuose, né? Essa coisa que vem lá do século XIX, né? Do Paganini, aí chega aqui no Brasil, você tem aí os grandes virtuosos, tanto do bandolim, né? Que você vai falar melhor sobre isso que eu, né? A valsa é um gênero, a valsa rancheira aí é uma maravilha. A valsa, ela se desdobra em um monte de coisas relevantes mesmo aí, né? Mas você coloca o Mozart Bicalho como antecessor dessa geração pelo fato de estar no rádio ou por modernização do violão? Pelo fato de ter essa entrância não só nas rádios, que a minha pesquisa aborda também as primeiras gravações, né? Primeiras gravações para violão, né? Que acontece lá em meados do século XX, início do século XX. E o Mozart Bicalho, aí sim, a importância dele. Ele foi um dos primeiros a gravar e
e disseminar essas gravações de violão, né? E aí, a partir dessa entrada dele nos estúdios e na próprio ambiente das rádios, abriu porta para outros, inclusive para o próprio Dilermando, né? Mas eu acho que essa questão da valsa do Dilermando, essa valsa mais seresteira, vem muito dessa tradição da seresta mesmo, né? da seresta, que já era, por exemplo, um estilo que o Mozart Bicalho tocava bastante, tanto que tem o Gotas de Lágrimas, né? Gotas de Lágrimas, a gente pode falar que está entre essa tradição seresteira e essa tradição da valsa turbilhão que você falou aí, né? Sem dúvida, aquela escalada que ela dá. Isso, né? Ela tem uma coisa, assim, apesar de ter esse apelo harmônico, tal, da seresta, essa coisa meio chorada, né? Ela tem essa coisa virtuosística, esse toque virtuosístico aí, né? Que você tem na Desvairada, você tem outras valsas, né? Eu passei a minha infância que meu quarto dava para a sala do meu tio, tinha um muro no meio, toda manhã ele ensaiando lá e essas valsas eram as preferidas aí, que é fantástico. Esse mundo do violão não tem coisa igual, não. Não tem coisa igual. Agora, uma coisa legal. Pois não. Só complementando essa questão da valsa, né? No meu trabalho sobre o Dilermando, eu dividi a obra dele né, dele como compositor em 4 grupos, assim, né? Sendo que o principal deles as composições que vêm da tradição do choro e da seresta, que é aí entre as valsas, né? Então ele compôs muito nessa questão da valsa, e eu lembro que o Edelton Loeden, que é professor da USP aí, né? Ele, na oportunidade até da defesa lá na banca, ele falou, olha, se tem uma coisa que eu posso falar do Dilermando é que ele é um rei da valsa, né? Então, ele tem esse lirismo na valsa aí, né? Meio que consagrou o Dilermando, né? Tanto é que a gente meio que até desconhece, né, alguma parte da obra do Dilermando, que ele tem guaranas, ele tem polca paraguaia, ele tem mazurca, ele tem moda de viola, ele tem choros, né? Ele tem umas fantasias aí, ele tem... Você podia pegar o seu violão aí e tocar uma guarânia dele aí. Vou lembrar que é uma guarânia.
Oh, que beleza, rapaz. Que beleza. O Alessandro, o fato de ele beber aqui nos vizinhos todos aí, o Levino veio do Centro-Oeste, Mato Grosso, parece. Isso. Né? É. O Levino trouxe essa tradição de violão do Centro-Oeste também? Ou era... Trouxe. Inclusive o Guilhermando do Levino gravou um cateretê mineiro, né? E o Levino, ele tocava muito essa coisa da fronteiriça, que ele era do Grosso, né? Tocava Aranhas, tocava repertório assim, e o Guilhermando tem parte dessa influência aí também, né? Então, como eu estava te falando, ele gravou muitas guaranhas, compôs, né? Guaranhas, compôs polca, enfim. Essas músicas inéditas dele, você pegou onde? Tá, isso aí foi legal. Eu tive um professor de violão aqui em Brasília, que é o Eustáquio Grilo, né? Inclusive é mineiro, hein? Grilo é mineiro de Passos, né? Vizinho aqui de Guaranésia. Isso. Então, o Grilo, quando eu falei para ele que estava trabalhando com o Guilhermando, né? Eu tive a sorte dele estar com essa coleção praticamente completa em LP, que não era nem dele, cara, era de um amigo dele, que era o Newton. Emprestou esse disco para ele, estava tudo lá, nesse período aí, né? E são coisas difíceis de conseguir, assim, você não tem acesso, assim, você não foi relançado, né? E aí eu peguei essa coletânea toda aí e passei isso para arquivo digital, né? E aí descobri muitas coisas, inclusive, a primeira composição em homenagem a Brasília foi o Guilhermando que fez, né? Guilhermando com letra de Bastos Tigres, né? Que chama Exaltação a Brasília. Então a gente descobriu muita coisa aí nele, né? E aí eu descobri essas gravações para violão solo, né? Descobri, por exemplo, ele gravou
2 discos com orquestra, sob regência e arranjos do Radamés Inátali, né? Um deles até chama Melodias da Alvorada, com patrocínio do governo federal. Ele era muito amigo do Juscelino, né? E então descobri muitas coisas assim interessantes. Por exemplo, por ocasião da cassação dos direitos políticos do Juscelino pela ditadura, ele fez uma valsa para o Juscelino, que chama Nuvens que Passam, né? E ele gravou isso mais tarde, em 1967, no LP Recordações. Tá. Quer dizer, essas inéditas que você fala, então, são gravações antigas feitas... gravadas por ele mesmo. Isso, na verdade são inéditas assim, não foram publicadas em partitura. Né? Entendi. Pouca gente conhece porque não foi publicado e não foi relançado, né? Você não tem isso, por exemplo. Se você buscar comprar as coisas de Lermando hoje, você não vai achar essas gravações, né? Essa música para Brasília mesmo, uma vez se eu fosse fazer um documentário aqui sobre Brasília, né? Aí o cara veio atrás de mim, porque ninguém tinha essa gravação.
Ó nascente Brasília, a cabocla gentil, capital do Brasil. Serás no Planalto Central, alvorada real, de grandeza e de paz. Serás o sonho do Brasil, na alma de um povo viril. Mas surgirás no Planalto, a te ergueres para o alto, Brasília. Se a gente for pegar, digamos, as escolas de violão brasileiro, talvez as maiores influências de tudo. Você tem o João Pernambuco, que influenciou toda uma. Mas o violão celesteiro do Dilermando entrou em todas as cidades. Depois vem Baden também, que tem uma influência grande também. Mas o violão celesteiro do Dilermando pegou a alma brasileira mesmo em todos os cantos, né? Aí não tem comparação. Pegou. Eu diria que você tem essa tradição do violão celesteiro do Dilermando, né? Você tem que a gente não pode deixar de citar, o violão assim, no campo mais erudito, mas que tem esse apelo popular também, né, que é o do Villa-Lobos, né, e você tem o violão do Garoto, né, que era aquela coisa mais moderna, que inclusive meio que prenuncia a bossa nova, né, e que para mim o Baden, por exemplo, ele já vem dentro dessa escola do Garoto mesmo, assim, já vem com essa influência muito grande do Garoto. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Baden, uma página inteira na Folha, aí, 90 e tantos. Ele falava que ele, 16, 17 anos, ele ia na Rádio Nacional e ficava ouvindo o Garoto lá nos intervalos. Né? Porque o Garoto, as gravações dele eram nos intervalos de outras gravações, eram pequenos estudos, né? E ele me disse que ele que apresentou o Gente Humilde para a Ângela Maria, que pediu a letra depois para o Chico e para o Vinícius. O Garoto teve... O Garoto, você chegou a enveredar pela vida dele também? Pouca coisa, assim, porque o Garoto, você tem até bastante trabalho sobre ele, assim, né? Eu sei que ele foi um cara que viveu pouco, né? Morreu muito novo, e compôs muito, e tem uma obra muito relevante para esse período dele aí, né? Tanto é que você pega, por exemplo, Duas Contas, né? Duas Contas já é um prenúncio de bossa nova, né? E o Tom Jobim tanto sabia dessa importância do Garoto, tal, que ele fez a peça, né, em homenagem ao Garoto, que ele fez um choro, né? Chama Garoto, né? Quem? Então, assim, o Tom Jobim. Ah, o Tom Jobim, sim. Ele tem um choro para violão, né? Que é uma homenagem ao Garoto. Né? Tá. Então, o Garoto foi um cara fantástico, assim, um grande virtuoso, e para mim ele também representa uma escola, assim como o Dilermando, nessa questão seresteira, né? O Garoto tem esse violão, digamos, moderno, de harmonias sofisticadas, né? Então, a pesquisa sua de Rádio Nacional, você vai até essa fase do Mozart Bicalho, Dilermando, ou prossegue também? Não, eu fico nessa fase aí, porque é uma pesquisa na história, né? Então eu fico nessa fase da chamada Era do Rádio, né? Ah, tá legal. Né? E o Mozart Bicalho, as rádios dele, que ele tocava, quais eram? Olha, ele também passou porque as primeiras rádios lá, Rádio Transmissora, Rádio Clube do Brasil, né? E o Mozart Bicalho, eu abordo muito nele a questão das gravações, nem tanto das rádios, né? Mas a questão das primeiras gravações, assim, que ele abriu portas aí para essa coisa de gravar violão solo, que não existia muito interesse em gravar violão solo, né? Não, mas você teve o Agostinho Barros aqui, e o próprio... O próprio Canhoto também. Mas olha só que interessante, o Barrios, né? O Mozart Bicalho era meio que foi considerado o grande concertista brasileiro até a vinda do Barrios, né? E aí chega o Barrios, dá aquele boom no violão no Brasil, né? E aí meio que ofusca um pouco a carreira do Bicalho. Mas o Bicalho era considerado o virtuoso do violão, assim como o Canhoto foi a época dele, né? Então deixa eu te passar uma informação para suas próximas pesquisas aí.
tinha um violonista em São João da Boa Vista, chamado José Lanzac. E o Lanzac, naqueles meus tempos lá de interior e tudo, o pessoal contava uma história que o Américo Jacomino, canhoto, foi lá em São João da Boa Vista, daí viu o Lanzac, pediu para o Lanzac subir no palco, o Lanzac roubou o show. Eu achava que era lenda de interior. Eu estava começando no jornalismo e o começo de 71, o Lanzac morreu. E eu sugeri para a Veja pesquisar sobre o Lanzac e fui até o Isaías Sávio, que era amigo da família e tudo. E quando eu contei essa história para o Isaías, ele falou, mas é claro, não havia termos de comparação do Lanzac com nenhum outro violonista da época. Ele era corretor de seguros, ou ficou depois, e ele teve, em meados dos anos 30, um acidente de automóvel que comprometeu um pouquinho, mas segundo o Isaías, no começo dos anos 30, assim, não tinha para ninguém. Quando o Isaías chega no Brasil, o Lanzac era absoluto, mesmo não sendo profissional. Olha só. E as únicas gravações que eu consegui do Lanzac foram do Ronoel Simões, o Ronoel Simões, mas o Lanzac já mais velho, né? Ou seja, aliás, essa própria série do Fábio Zanon mostra que tem muito por se descobrir ainda no... Muito, né? Quais os principais arquivos que você usa? São as gravações? Onde mais tem as minas de ouro aí? Isso, olha só, são as gravações, eu estou recorrendo muito ao Instituto Moreira Salles, né? Inclusive o Tinhorão disponibilizou muita coisa, né? Deixou muita coisa lá com o Instituto Moreira Salles, né? Então são as gravações. Eu tenho recorrido também uma pena, né? O Ronoel faleceu, o Ronoel tinha tudo. Parece que está agora numa fundação lá ligada à Prefeitura de São Paulo e estão lentamente digitalizando tudo lá. Mas os paraguaios roubaram da gente aí, parece que os discos do Barros, viu? Né? Então, eu tenho buscado, assim, na cifra, até com amigos mesmo, por exemplo, eu consegui com o professor Pedro Martelli, que é irmão do Paulo Martelli, né? Eu consegui, por exemplo, um disco de Lermando que eu não achava em lugar nenhum, né? Um disco de 1969, e eu tenho recorrido muito aos professores aí, os professores de universidade, né? Tem sido um trabalho assim meio de garimpo mesmo, assim, né? Você falou que está digitalizando o de Lermando, você pretende colocar na internet? Sim, eu fiz as partituras, eu tenho esse trabalho todo pronto aqui, né? Deixa eu mostrar rapidamente aqui. Essa aqui é a dissertação, né? E eu transcrevi ao todo 31 peças para violão solo, e esse material está pronto. Por que a gente não publicou ainda, né? Então tem todo o material, todas as partituras aqui, né? Olha só. Aí, por que tu não publicou ainda? Vários motivos, entre eles, eu estava em vias de publicação, quero ver aquele corte de verbas, né? Eu ia publicar pela universidade, aí veio o corte de verbas, suspendeu tudo, né? Suspenderam todas as publicações, né? E agora a gente está conversando com outras editoras aí, vendo outras possibilidades de publicar, né? O pessoal me cobra muito isso, porque, por exemplo, o de Lermando ganhou a notoriedade internacional, só que o pessoal só toca, né, o Se Ela Perguntar e o Conversa de Baiana, são as músicas que chegam para eles, né? Aí você vê lá as violonistas lá do leste europeu tocando, você vê os chineses tocando de Lermando, e aí o pessoal, você tem que disponibilizar isso para o pessoal tocar, porque tem muita coisa aí que pode, né? Muita coisa que a galera não toca porque não conhece e não tem a partitura, né? Então a gente está batalhando aí para publicar isso, que é um material que acho que vale a pena em ser publicado, né? Você falou do Henrique Brito, você conseguiu gravações dele? Consegui através do Zanon, do Fábio Zanon, né? Mesmo naquele programa lá do Violão do Brasil já tem bastante coisa, né? Aquele programa foi a coisa mais relevante que apareceu sobre o violão. O Paulo Macum, quando assumiu a fundação, acabou com o programa. Ele tinha um pesquisador nordestino, mas que era muito bom também. O Zanon. Esse eu não conheço. Eu sei que uma das fontes do Zanon era o Gilson Antunes. Gilson Antunes. Isso, né?
eu acho que é esse que você está falando, né? O Gilson ele não estava ligado à Universidade da Paraíba, ou Universidade... Isso, é porque hoje ele está em Campinas. Ele está na Unicamp hoje, né? Então, uma das fontes da NOA era o Gilson Antunes, que é, inclusive, o Gilson, quando ele estava fechando a dissertação dele sobre Garoto, cara, ele me recorreu a mim para pegar essa questão a minha dissertação sobre Dilermando, né? Na época a gente trocou essas... E hoje eu recorro a ele para... Alessandro, se você for conferir os arquivos lá do Instituto Moreira Salles, porque o Tiorão ele tinha a parte, tinha os discos e tinha os arquivos de jornais. Tem toda uma parte de jornais lá que foi... Se você for investigar Garoto lá nos arquivos do Tiorão, você vai ver que anos 60 e 70, as únicas 2 matérias que saíram sobre Garoto violonista foram minhas. Olha só. A gente frequentava um bar que tinha lá o Cacho, né, o Nelsinho, que tocava cavaquinho, e tinha um violonista, o Heraldo era ótimo também, que eram apaixonados pelo Garoto, né? E lá eles começam a contar, e o meu tio contava muito do Garoto, que o grande adversário do Jacó do Bandolim era o Garoto, e a gente só sabia duas contas, era só 2 contas. E esse seu trabalho, do Dilermando já saiu um livro, como é que é? Não, é esse que a gente está tentando publicar. Né? Mas são as partituras ou tem uma parte de pesquisa? Não, tem uma parte de pesquisa. Até porque uma coisa que eu acho importante do trabalho é essa classificação da obra, né? Porque aí você vê que o Dilermando não era só, apesar do grande... a parte mais importante da obra dele está, né, dentro dessa questão da seresta e do próprio choro, né? Mas ele tem essas composições que eu chamo de música de fronteira, né, lá, as guarâneas, e tem também muita coisa assim com essa raiz mais caipira, gravou moda de viola, né, que era uma influência muito do pai dele. O pai dele tocava também, chamava Chico Reis, né? E tem também essas músicas tipo fantasias que ele faz Alma Sevilhana, Ruas de Espanha, Uma Noite em Haifa. Então tem um disco dele muito curioso, que é um disco bem interessante, que é Volta ao Mundo. Volta ao Mundo é um disco de 1959, que ele dedica uma música a cada país que ele visitou ali, né? E tem músicas, arranjos, né? Ele fez um arranjo, por exemplo, da Baixa do Sapateiro, do Ari Barroso, genial o arranjo que ele fez. E ele gravou também, nesse disco ele gravou a Guarani Ausência, gravou em homenagem ao Paraguai, gravou Uma Noite em Haifa, em homenagem a Israel. Digamos, esse Dilermando multinacional aí, a gente não encontra no YouTube, por exemplo, ou encontra? Olha, o YouTube, como se diz, para nossa sorte, é uma plataforma muito dinâmica, né? Então, por exemplo, na época que eu fiz essa pesquisa, eu não achava nada, né? Esse Dilermando menos conhecido, assim, você achava pouquíssima coisa, né? Hoje você já encontra algumas coisas, assim, né? O pessoal já postou algumas gravações, por exemplo, tem 2 choros do Dilermando que são muito interessantes, que eles são meio... que é o Moderninho e o Disse-me-disse, né? Que são...
Alice, né? Que são as músicas, assim, você ouve, você acha que é garoto, né? Olha só. Isso é de Lermando, né? Então são peças muito interessantes, assim, né? Você falou dele visitando outros países, então ele ganhou a reputação internacional nos anos 50, 60? Ganhou, tem até uma viagem, assim, que ficou mais famosa dele, que foi para os Estados Unidos, né? E engraçado, né? Que o de Lermando, ele era um músico muito... Ele não era muito recitalista, concertista, assim, né? Mas ele era um músico que adorava tocar em rádio, adorava tocar em fazer gravação. Então, assim, ele era o rei da rádio mesmo. Assim, ele já tinha essa cancha de chegar lá e, né? Já toca as cordas lá meia hora antes, chega lá e toca, né? E outra coisa curiosa também é a questão das cordas de aço, né? Ele era um fã das cordas de aço. Ele gravou, assim, há poucos discos com corda de nylon. Ele gravou Subindo ao Céu, que é um disco de 1966, e depois ele gravou o concerto. O Radamés fez um concerto para ele, dedicado a ele, o concerto número 1 para violão e orquestra, né? E ele gravou esse concerto com corda de nylon. Olha, o Subindo ao Céu, ele pegou da valsa mesmo aí Isso, do Aristides Borges, né? Aristides Borges, o Subindo ao Céu, que ele gravou aquela valsa. É o nome É gozado que durante um tempo se considerava que aqueles chiados contaminavam a música, mas era parte inerente do romantismo. Né? Do Lermando. Isso, e esse som da corda de aço também, né? Tanto é que ele faz essa experiência com nylon, né? Mas depois ele volta pro aço.